para tirar um outro visto aqui no Brasil, né? Então foram esses os dois principais motivos que nós tivemos que voltar. Daí a Suelen também aproveitou para fazer um tratamento, eu ainda estou me tratando, mas já estou no final, se Deus quiser. Então, esses foram os principais motivos que nós voltamos, né? E agora nós vamos falar um pouco do que aconteceu, né, no tempo que nós ficamos lá, né, em Moçambique. Então, pode passar? Então, aqui é só um pouco da informação do país, né? Não sei se todos sabiam que nós estávamos lá, né? Mas nós ficamos em Maputo, na verdade, nós ficamos em Matola. Maputo é como se fosse o estado, né? Então nós ficamos numa cidade que chama Matola, que é mais ou menos 1h40 da capital, que é Maputo. Então ali são algumas informações do país, né? A moeda, a população, né? A capital, o continente. Então Moçambique fica ali, bem lá embaixo no sul, né? Pode passar, Serginho. Então aqui foi um pouco do que a gente foi viver lá, né? Nós, em 2017, nós fizemos uma primeira viagem para lá, ficamos 3 meses lá, né? E daí nós andamos por quase toda a extensão do país, visitando as bases da Jocum. E daí, em 2018, nós voltamos e nos estabelecemos lá em Maputo, né? Então, daí, quando nós voltamos a segunda vez, essas foram algumas coisas que nós fomos fazer lá, né? Primeiro conhecer o povo, depois eu fui auxiliar no escritório e algumas outras coisas que a base estava crescendo, ela estava necessitando, né? E fomos trabalhar também na questão da saúde nos hospitais lá. Então, lá em Moçambique, né, eles abrem as portas, né, se você quer ser voluntário e para trabalhar lá. Então, essa foi uma das coisas que nós fomos fazer. E o nosso foco principal era da escola de treinamento, de diagnóstico e tratamento da malária, né? Foi uma escola que nós fizemos em Porto Velho. Então, nós fomos para a base lá para dar essa escola para os moçambicanos, né? Pode passar. Então, aqui é um pouco do que acontece na base, né? Como nós fomos morar na base, além do curso, nós servíamos nas outras atividades que a base faz, né? Então, essa é alguma das coisas que ele faz. Lá é uma base que, né, ela tem culto toda semana, tem reunião de oração, então a comunidade pode ir lá participar. Além do projeto de malária, ela tem um projeto de corte e costura, de cabeleireiro e de música, que são outros obreiros brasileiros que dão esses trabalhos lá. E ela também é uma casa de hospedagem para equipes brasileiras ou de outros países que vão para lá e às vezes querem fazer algum prático, passar algum tempo lá na África, eles vão para lá, a gente recebe eles e vai com eles, né, nos lugares onde a base já trabalha, né? E a parte da saúde, né, que é a nossa escola e o laboratório que a gente, quando saiu, a gente deixou lá para eles, né? Pode passar. Aqui é um pouco da base, ali é bem a entrada dela, ali é lá dentro, né, já no espaço que a gente tem de culto. Daí a base, como eu falei, ela fica numa cidade que chama Matola, é uma cidade um pouco mais afastada ali do centro. Pode passar. Sim. E aqui é um pouco do que a gente faz lá, né? Então a gente sempre tem tempo de intercessão. Desse lado, a gente está fazendo um tempo de intercessão com alguns missionários, na verdade, jocumeiros, que estavam fazendo prático lá. E aqui desse lado é um tempo de intercessão com os alunos já da nossa escola, né? Que nós demos lá. Pode passar. Aqui é um dos trabalhos que a base faz, né? Então, toda semana nós vamos numa maternidade que tem lá. Então, nós levamos as equipes que vão para lá. Então, nessa foto aqui à esquerda, é um tempo de oração que a gente faz com eles antes de começar, né, o atendimento. Então, eles estão ali todos reunidos esperando para atender as mães, né, com seus filhos. Então, nós vamos lá, cantamos um louvor, oramos com eles. E aqui já é dentro da maternidade, né? Então, ali é uma equipe que estava ali fazendo oração com eles. Então, esse era um trabalho que acontecia toda semana, né? Que estava além da nossa escola, que a gente participava com eles, né? Pode passar. Aqui também foi uma apresentação que a gente foi na escola, né? Essa daqui é uma escola ali próximo de onde a gente mora. Então, aqui desse lado são todos os alunos, eles liberaram todas as turmas, né? Então, tinha uma equipe lá, fez um teatro com eles, depois nós tivemos um tempo individual de oração com cada um deles, né? Fizemos pequenos grupos. Então, aqui é um momento de intervalo deles que a gente vai para lá, uma escola que a gente vai com as equipes que vão para lá, que lá eles são muito abertos, né? Para receber, seja no hospital, seja na escola. Pode passar. Aqui é um dos outros trabalhos que a gente vai fazer também, que é um lixão que tem lá.
Aqui, desse lado aqui, já é no lixão, e desse outro lado, do lado esquerdo, é um acampamento provisório que foi montado porque um dos lixões onde eles moravam teve um deslizamento, e daí acabou afetando as pessoas, e elas foram mandadas para esse acampamento, né? Então, nós visitamos esse acampamento, o trabalho de lixão é toda semana, e daí, dessa vez, a gente levou a equipe para esse acampamento deles, né? As pessoas que estão lá moravam no lixão, então elas não têm para onde ir, elas acabam morando ali. Então, são tendas, e é muito parecido com o Haiti, algumas tendas, eles ficam morando ali, e daí eles recebem doação de alimento, de roupa, e a gente foi ali ter um tempo com eles também para orar, né? Levar uma palavra, ministrar na vida deles. E aqui mesmo é o povo que ainda continua no lixão, né? Trabalhando lá. Pode passar, Sérgio. Aqui é outro tempo que a gente teve nas comunidades, então ali tem muitas comunidades próximas ali na Matola. Então, a Matola, diferente de Maputo, ela é uma cidade bem humilde. Então, as casas são algumas de alvenaria, algumas não, então não tem rua, são estradinhas de areia. Então, nós levamos algumas equipes para andar no meio dessas casas e evangelizar, né? Então, ali é uma das equipes que estava fazendo esse trabalho, né? E a gente acompanhava eles por saber andar ali no meio, né? Porque, enfim, são várias casas, né? Você tem que ir andando ali também. Então, quando você sabe, é um pouco mais fácil. Então, ali a gente vai, faz visita nas casas também. É algo que se faz semanalmente lá na base, né? Pode passar, Serginho. E aqui também é outra coisa que a gente faz também, que a gente fez lá, que foi, né? Aqui no caso era a igreja, o rapaz que está do meu lado, ele é aluno da escola de microscopia, ele foi. Então daí ele nos convidou ali para ministrar, e aqui é um outro projeto que eles têm ali de música, né? Então daí a Suelen canta e eu toco, então daí a gente foi ali junto com os outros obreiros da base também ministrar, então toda semana também eles convidavam a gente para estar lá com eles, que são duas igrejas diferentes, né? Mas daí você tem a oportunidade de ir em várias outras. Então, esse é um dos exemplos que a gente foi também para lá. Pode passar, Serginho. E aqui também é uma das outras atividades que a base faz, que ela dá vários cursos, né? Durante o tempo para os moçambicanos. Esse é um curso de oralidade que uma missionária da Jocum Porto Velho foi lá, então nós ajudamos, além de participar, né? Então nós ajudamos, né? Recebemos eles e fazemos almoço e servimos eles. Então aqui é a sala de aula, eles são os alunos já formados, né? Então a maioria deles já frequenta alguma igreja, né? Então são irmãos que têm bastante contato, né, com a base. Pode passar. E aqui é um outro trabalho que daí era mais específico meu e da Suelen. Esse é um grupo de irmãos de uma igreja próxima que eles ajudam idosos lá, né? Então, dentro de Moçambique, tem uma cultura, né, em alguns lugares, que a pessoa vai ficando idosa, a família vai deixando ela de lado, né? Então, esses irmãos fazem parte de uma igreja de um pastor moçambicano que eles visitam vários idosos, e daí eles limpam a casa, dão banho, fazem comida. E a maioria dos idosos, alguns deles são soropositivos ou têm algumas outras doenças, então eles chamaram a gente para ir falar com eles, né, a respeito de cuidados básicos, né, de proteção, enfim, essas coisas que eles precisam ter quando vão visitar os idosos, né? Então, aí foi algumas semanas que nós íamos, né, uma vez por semana, falar com esse grupo. Então, alguns deles nem cristãos ainda eram, né? Então, a gente sempre levava uma palavra e depois a gente dava uma palestra de saúde para eles, né? Assim, em diferentes estágios, né? Falava sobre HIV, sobre malária, sobre os cuidados básicos. Passar, Serginho. E daí aqui, por fim, foi a escola, né? Então, a escola a gente chegou lá em abril, e daí nós ficamos um tempo servindo na base, e a escola aconteceu no final, né? Foi setembro, né? Setembro, outubro e novembro. Foram 3 meses de escola, né? Esses são os alunos. Então, a Suelen, né? A Manuela, a Raquel, o Luck, o Alberto. Então, são 3 moçambicanos e uma brasileira. A brasileira era pastora de uma igreja quadrangular. Lá já está há alguns anos ali, então ela sentiu a necessidade porque a igreja dela é na comunidade. Então ela falou que queria fazer a escola para poder servir a comunidade dela, né? Inclusive na igreja que eles estavam construindo, ela já tinha construído um espaço para fazer um laboratório. E os outros, o Luck, ele já é pastor de uma igreja, e os outros 2 jovens são jovens de igrejas próximas ali da base, né?
pastores brasileiros que são conhecidos nossos e que enviaram eles, né, para depois eles poderem voltar para a comunidade e servir lá, né? Pode passar, Serginho. Então aqui são algumas fotos, né, do nosso tempo, né? Então a escola ela é sempre dividida em 2 períodos, né? Tem uma parte teórica que é mais ou menos 1 mês. Então daí ficava eu e a Sueli e nós ficávamos revezando entre as aulas, né? Então era uma semana, ou normalmente uns 2, 3 dias cada tema. E depois era 1 mês mais ou menos de teórico e 2 meses de prático que a gente fala, né? Que é essa foto aqui do lado, que são eles, né? Já olhando, já observando, né? Daí ali não dá para ver, mas é um microscópio nosso, um da base, e os outros 2 são aqueles que a gente recebeu da Faculdade de Medicina, né? São os 2 que são mono, esses 2 do Cantos aqui. Então, esse depois era o tempo que a gente tinha. Então, nós tivemos 3 meses, daí foi 1 mês teórico, 2 meses de prático. Pode passar, Sérgio? E daí, no meio desse prático, nós íamos atender as comunidades, né? Então, essa foto aqui é a comunidade onde o Alberto, nosso aluno, morava, né? Então nós fomos lá com ele, eles abriram a igreja ali para a gente atendeu mais de 100 pessoas nesse dia. E desse lado de cá é a comunidade onde a Raquel mora, né? No caso, esse local onde nós estamos é a igreja do pastor brasileiro lá, então ele abriu para a gente. E ali também a gente atendeu mais de 100 pessoas, né? Nós ficamos aí o dia inteiro ali fazendo exames de graça para eles, né? Pode passar, Serginho. E aqui foi um outro local que a gente foi, que eles abriram para a gente, que foi, né, o presídio de segurança máxima lá, né? Então, aí já era bem no final do curso, nós fomos com os alunos ali, eles nos emprestaram uma salinha, então nós atendemos ali, né, quase todos os detentos que estavam lá, porque como dentro da prisão não tem tela, não tem remédio, não tem cuidados, então eles têm muita malária lá, né? Então nós atendemos eles ali, passamos o dia inteiro ali dentro do presídio, né? Pode passar, Sérgio. E aqui foi já no final, né, do nosso tempo ali, a nossa formatura, né? Então, né, depois ali são a foto da festa, né? E, enfim, da roupa típica que eles fazem quando tem alguma formatura ali ou quando algum curso se completa, né? São feitos de capulana as roupas deles. Então aí já foi o final, nós já estávamos para vir embora também. Então aqui do lado tinha mais uma missionária, que é a Simone, ela é de Porto Velho, ela foi para lá para nos ajudar no final da escola, mais no nosso tempo prático, né, que a gente tinha que sair com eles e fazer bastante coleta e bastante exame, então ela foi nos auxiliar. Pode passar, Serginho. E aqui são os motivos de oração que nós temos, daí a Suelen vai estar terminando. Mas esse foi um pouco do nosso tempo lá, é bem rápido para não estender muito, mas foi muito bom. Foram 8, 9 meses que a gente fez muita coisa e a maioria deles ali, 2 alunos, o Raquel e o Alberto, uma está fazendo enfermagem, o outro está fazendo como se fosse um técnico de laboratório que eles têm lá, uma escola. Então eles vão continuar, né, ali. Então nós viemos e os microscópios ficaram lá, né? 2 deles, então eles estão liberados para usar, a base ficou com um laboratório que a gente ajudou a construir, então eles vão continuar ali né, o trabalho que nós começamos, mas foi um tempo muito bom, né, de estar lá, conhecer eles, conseguir dar a escola, que foi algo que a gente queria muito, e Deus nos abençoou e nós conseguimos finalizar. Bom dia. Só então a gente gostaria, né, de estar contando com as orações, né, dos irmãos, primeiro, né, pelos nossos alunos, né, para que eles realmente continuem, né, firmes no Senhor, né, primeiramente ali nas igrejas que eles estão servindo, né, e também, né, com esse desejo que foi despertado dentro deles, né, em relação à saúde, para que eles também possam dar continuidade a isso e auxiliar ali, né, o povo moçambicano, né. Também queremos colocar, né, o tratamento do André, que já está finalizando, né, que realmente a cura, né, seja sobre a vida dele. E o nosso próximo passo, né, que seria uma oportunidade que nós vamos ter de poder estar indo para Porto Velho, né, no norte aqui do país, para fazer um curso, né, de aperfeiçoamento de cuidados básicos de saúde. Foi uma necessidade que a gente sentiu, né, de poder aprender mais, né, sobre essas questões
básicas, de necessidades básicas mesmo, para que a gente possa dar continuidade em treinamentos, né, e auxiliando através de palestras. Então, esse restante do ano nós vamos estar seguindo, né, para Porto Velho, para ter esse tempo de preparação lá. E queremos, né, finalmente, então, agradecer, né, realmente o apoio dos irmãos e das irmãs aqui, né, da igreja, agradecer mesmo todo o tempo que vieram, né, se preocupando conosco e nos apoiando, nos ajudando. Então, uma alegria mesmo para nós poder, né, fazer parte, junto com os irmãos, né, desse ministério, desse trabalho que Deus tem colocado no nosso coração. Muito obrigada. Aham. Então, lá na África, depende da região, vamos dizer assim, né? Então, se você vai para uma região um pouco mais afastada, daí o índice aumenta, né? Então, se você vai para uma cidade uma área mais urbana, esse índice diminui, né? Então, se você vai para uma comunidade, depende da época do ano, daí o índice vai ser muito alto, 40, 50, 60. Agora, se você vai numa época que não é uma época de chuva, então esse índice cai bastante, né? A malária ela tem esse período, né? Então, numa época de muita chuva, é quando explode e daí aumenta esse índice, né? Mas numa época de menos chuva, daí realmente cai, porque daí tem menos mosquito, é um pouco mais fácil de controlar, né? Não. Inclusive, isso foi uma coisa também que aconteceu o tempo que a gente estava lá, a gente teve contato com uma ONG, que ela não é cristã, mas ela trabalha na prevenção de malária, por todo Moçambique. Então, nós tivemos uma reunião com o líder dessa ONG e falamos a respeito do curso, né? Então, antes da gente sair, a gente tinha deixado toda a documentação com ele da aula, do que a gente ministra durante o tempo, para que eles iam mandar, né? Eles já têm algumas pessoas que vão fazer visitas em casa, como na dengue aqui, né? Que as pessoas vão em casa, ele trabalha com isso lá. Então, ele ia mandar esses rapazes, mulheres, homens que fazem esse trabalho para a gente treinar eles, para devolver eles para a comunidade treinados, né? Mas não é só para cristãos, não. Então, daí depende. Por exemplo, aqui no Brasil, o remédio ele é dado. Então, o Ministério da Saúde ele dá o remédio para as pessoas que têm. Lá é só comprado. O Ministério da Saúde não dá nada. Então, sim, se a gente tiver o recurso, a gente pode ajudar eles a comprar essa medicação. Mas é diferente. Então, assim, lá você pode ir na rua, por exemplo, numa banca de rua, a pessoa vai estar vendendo remédio de malária lá. Só que tem um custo, e o problema é que eles não têm, às vezes, o custo para comprar o remédio para todo o tratamento. Então, se você tem o recurso, você tem a possibilidade, sim, de disponibilizar o remédio, né? Porque mesmo que eles vão para um posto de saúde do Ministério da Saúde, um postinho, um hospital, e façam um tratamento, nem sempre eles vão ter o remédio para tratar. Às vezes, eles vão ter que sair de lá e esse remédio tem que ser comprado. Então, se a gente tiver a condição, sim, dá para ajudar, sim. Pode. Então, para eles, vou dar o exemplo da líder da base, que foi quem fez. Ela chegou lá com o curso da malária, ela deu um curso de malária, daí a maternidade que eu mostrei, ela abriu as portas para ela estar dentro da maternidade fazendo exames, né, de graça para os moradores, e tanto que ao ponto dela começar a ajudar a fazer parto, por exemplo. Então, assim, eles não têm nenhum tipo de restrição, assim, quanto mais, melhor, né, porque realmente lá os hospitais são cheios, né, e sempre muita gente para atender, então eles não têm nenhum tipo de restrição. Até a gente foi um hospital que tinha próximo ali da base, que era um hospital que vivia cheio, e conversamos com a pessoa que era responsável, e ela falou, não, se vocês quiserem vir aqui fazer exame e nos ajudar, as portas estão abertas. Você só precisa de uma carta do Ministério da Saúde, mas falando que você vai ser um voluntário, né, que você não vai cobrar nada pelo serviço, que eles abrem para você. Então,
eles são bem tranquilos nesse ponto de você estar lá servindo. Tanto que o presídio a gente foi junto porque o próprio governo ali liberou a gente e já tem um trabalho lá, então eles não têm nenhum tipo de restrição. Bom, gente, vocês estão vendo, na verdade, lá, eu acho que foram bem pertinentes essas perguntas, né? Na casa do Senhor. Não aqui, tá? Na casa que somos nós. Você fica alegre de ver os irmãos? Então você está na casa do Senhor. Que coisa boa. Muito bem, irmãos. Sabemos que uma das coisas que nossos irmãos do governo da igreja prezam é o horário. Então eu vou procurar ser objetivo e conversar com os irmãos sobre o que realmente estou pensando nessa manhã. Muito bem. Eu já de muito tempo, e talvez faça parte já de uma segunda natureza minha, se é que pode ser isso, eu tenho um sonho de nós todos entendermos a igreja como Jesus entende. Amém? Jesus está preparando a noiva? Amém? Se nós somos a noiva e também responsáveis como amigos do noivo, ajudar o amigo do noivo a edificar, a preparar a noiva com vestidos belos, com joias maravilhosas, que somos nós mesmos, né? Os dons do Espírito funcionando. Nós temos responsabilidade para entender que temos funções a serem cumpridas, papéis a serem cumpridos. Como numa família bem organizada, cada pessoa que faz parte desta família, ela começa como criança, não é? Sem entender muita coisa, mas rapidinho ela já sabe quem é o titio e a titia, o vovô e a vovó, o papai e a mamãe, e qual o papel de cada um deles. Eles começam a entender os níveis de autoridade, eles começam a entender os níveis de liberdade que eles têm com cada um, desde pequenininho. E eles sabem de uma coisa com toda certeza: eles sabem que eles pertencem àquela família, não é? Vocês estão comigo? As crianças vão entendendo rapidamente, assim como elas devem se mover no meio da família para usufruir daquilo que tem de bom naquela família. Às vezes eles topam com a autoridade do papai e da mamãe. E se a família é bem organizada, eles não correrão para o avô e a avó, né, Renata? Eles não vão correr, eles sabem que o vovô e a vovó também estão na jogada, mas não vão interferir na conduta do papai e da mamãe. Então as crianças começam a perceber isso e elas entendem o funcionamento da família. E isso põe elas em segurança. E elas gostam de ser criança. O meu neto, há poucos dias, ele resolveu que não quer crescer, que está muito bom assim. Não quero crescer, vovô. Porque é tão bom essa fase em que todos se preocupam, e todos cuidam, e todos zelam, porque é criança, porque não entende direito os limites, e às vezes até usam isso como justificativo para fazer algumas artes, e eles serão só assim aconselhados com amor.
Então, eu estou falando de crianças, mas quero dizer também que essa criança cresce, se torna já um jovenzinho, e ele deixou de fazer aquele joguinho de criança que ele estava fazendo, e ele começa a verificar que ele tem algumas obrigações que ele tem que cumprir, e rigorosamente eles precisam obedecer o ciclo da vida. E eles entendem que participar daquela família já é eles próprios ajudarem em coisas que antes eles não tinham obrigação e agora têm obrigação. E assim a vida vai evoluindo, não é? Até que eles se tornam adultos e começam então a mudar de categoria, saem daquela categoria de criança, de jovem e se tornam pais, né? Então eu disse outro dia que eu estou um pouco frustrado porque eu não falo mais para as crianças que eu pego no colo, falo, já peguei, né? Já peguei seu pai no colo, agora quase já peguei seu avô no colo, né? Tá ruim. Então eu quero ler com os irmãos um texto para nós firmarmos na palavra esse conceito. E é 1 João 2. 1 João 2, ele nos mostra como funciona os vários níveis de maturidade dentro da igreja, dentro da família de Deus, e, na realidade, ele coloca de forma que nós possamos entender que em cada nível deste, como eu disse, na família, existem trabalhos, existem limites, e a coisa mais importante que eu quero dizer hoje para os irmãos, que nós vamos assumir o nível de maturidade que temos e as nossas obrigações que temos para a nossa família. Porque nós precisamos perder uma mentalidade empresarial. Nós precisamos afastar de vez esse jeito de pensar organizacional que nós adquirimos com a nossa vivência com o mundo. As empresas, eu tenho dito assim, uma frase, repetido muitas vezes, que as empresas querem se tornar igreja. E as igrejas estão querendo se tornar empresas. Eu não duvido que já o nome do líder do departamento não vai ser mais líder, vai ser irmão mais velho, qualquer coisa assim, não é? O gerente não vai ser mais gerente, vai ser pai. Eles vão inventar alguma coisa para que a empresa possa parecer com uma família, que é a coisa que eles mais gostariam. E a igreja, ao contrário, gosta de ter chefes, líderes importantes. E eu vou falar já sobre essa questão de líderes, tá? Vamos ler então 1 João 2. Meus filhinhos, essas coisas escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Não esqueçam de grifar na sua Bíblia, meus filhinhos. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo de todo mundo. Ele está ensinando os filhinhos. Olha que doutrina mais básica, que coisa mais diluída, que ensinamento mais simples. E nisso sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Dá a impressão que eu vejo um avô aqui falando com o neto, né? E nisso sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade.
Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisso conhecemos que estamos nele. Nisso conhecemos que fazemos parte dessa família. Olha que belezinha, né? Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Aí ele vem: irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo que desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Ele mudou de nível agora. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz ilumina. Aleluia! Amém. Aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama o seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que odeia o seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. De novo, filhinhos, escrevo-os porque pelo seu nome vos são perdoados os vossos pecados. Doutrina, não. Conhecimento básico. Filhinho tem que saber isso. Ele tem que ter certeza disso. E aí ele vem: pais, escrevo-vos porque conheceste aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conheceis o Pai. E eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Vamos ler até o verso 14. Queridos, eu não sei como os irmãos pensam. Eu acho que muitos dos irmãos que viveram em empresas aqui sabem como é rígido um sistema hierárquico organizacional. É muito rígido. Você não pode ter uma demanda e falar com o seu supervisor e o gerente, ou sem falar com o gerente ir falar com o diretor. Vocês sabem que isso é uma falta gravíssima. Sabe por quê? Porque a estrutura organizacional é rígida. Tem chefe, lá tem diretor, lá tem gente que manda. Poder formal, eu chamo isso aí, não é? Então as pessoas não têm liberdade, eles nunca vão conseguir ser o organismo que eles gostariam de ser. Não vão, absolutamente, porque aquilo é uma invenção humana. Mas o que tem acontecido com a igreja? A igreja tem se afastado do padrão de Deus e tem colocado, e gostariam de um padrão desse. As pessoas em geral gostam de ter pessoas sobre ela, não por uma questão de humildade, mas para uma situação ou um interesse em terceirizar responsabilidades. E João, aqui nesse texto, ele se afasta, eu vou falar uma palavra difícil agora, diametralmente, ele vai para o outro lado, em relação àquilo que ele pensa que deva ser a igreja. Tem 3 categorias que estão lá, eu estou pesquisando sobre isso e tentando entender melhor. Estou hoje fazendo um rascunho com os irmãos. Os irmãos aguentam isso? Tem maturidade, né? João tem 3 categorias. Ele fala filhinhos, ele fala jovens e ele fala pais. E nós temos outros textos que eu não vou querer que os irmãos abram a Bíblia, mas Hebreus 5,3 diz: ora, quem se alimenta de leite não é capaz de compreender uma doutrina profunda, porque ainda é criança. Nós precisamos entender que na família espiritual, na nossa família espiritual, tem níveis, existem níveis de maturidade, e alguns são
crianças, e eles precisam receber primeiro a coisa básica, e isso é uma responsabilidade de pais. E uma coisa que eu noto, irmãos, com uma certa tristeza, é que os irmãos, em geral, não só, aqui, graças a Deus não temos isso, eu não enxergo pelo menos, mas parece que as pessoas que dizem que são chamadas para o ministério, elas gostariam de ter uma posição formal na igreja, visível, pública, púlpito. Eu tenho dito várias vezes sobre isso, que tem um púlpito só. Nós vamos ter problema se todo mundo quiser ser pregador público. Eu tenho experimentado, irmãos, que a vida anônima é a melhor vida. A vida de que ninguém sabe o que você está servindo. Sirva anonimamente, porque esta é a graça que o Senhor Jesus tem nos dado, e nós podemos servir na nossa graça, sem que ninguém veja. Amém, irmãos? E nós somos responsáveis pela graça que Deus nos deu. Eu fui surpreendido, né? Já mais recentemente, e eu entendi algumas coisas, eu fui promovido a uma vida mais anônima. Muito do que eu faço, muito do que eu trabalho, que eu sirvo aos irmãos, ninguém sabe, talvez ninguém entenda, nem eu às vezes entendo. E ninguém precisa saber, ninguém precisa receber explicação. Eu fui surpreendido, já na casa dos 60 já, né, que eu vou indo perto dos 70, eu entendi coisas que eu não entendia, porque eu também pensava que servir a Deus eu tinha que ir para um lugar, ou estar num lugar onde eu pudesse pregar. Eu tenho o dom de pregar a palavra publicamente? Ora, parece que alguma coisa, mas tem irmãos muito melhores que eu sou um presbítero na igreja que de vez em quando prega, né? Mas eu vejo que a felicidade maior é quando você faz algo que ninguém viu, mas você sabe que saiu virtude. Você sabe que foi o Senhor que fez. E aí você sente que você está comprometido com o corpo de Cristo, com a igreja, com a sua congregação, com os irmãos, quando você sente que sai virtude de você numa coisa que ninguém viu. E essa questão de deixar de ser criança, parece que não é um problema nosso aqui. É um problema lá da igreja no início, né? Pedro, por exemplo, Paulo, por exemplo, fala em 1 Coríntios 3:2, eu vos dei leite a beber, e não alimento sólido, porque ainda não podíeis suportar. Olha aí, Paulo estava enfrentando um negócio chato, porque ele tinha uma congregação que parece que gostava de ser criança, congregação Peter Pan, sabe? A história do Peter Pan, do menino que não queria crescer? Leiam lá, ele não queria ser grande, né? Não queria ser adulto. Então, eu acho que nós temos que nos livrar, se é que ainda existe, dessa síndrome de congregação Peter Pan, que não quer crescer, que quer ser criancinha, recebendo leitinho, recebendo alimento que não é sólido. O Senhor quer que nós prossigamos, cresçamos, nos tornamos pessoas responsáveis na família, para podermos servir a Ele e aos que estão ao nosso redor. Porque sem o nosso crescimento, e às vezes eu vejo que não é questão só de crescimento, eu vejo que às vezes é uma espécie de falsa, como se diz? Quando a gente está tendo falsa modéstia. Eu assumi uma coisa, espero que sirva de exemplo e me perdoem a ousadia. Eu assumi que eu sou um pai na igreja. Eu assumi, eu sou um pai na igreja. E os que estão dizendo amém, talvez sejam também. Então fala amém, quem acha que é pai na igreja.
Irmãos, pai na igreja não é a pessoa que vem aqui à frente e prega. Porque provavelmente grande maioria de nós nunca vai usar esse púlpito. Mas nem por isso você deixa de ser um pai na igreja. Assuma que você já atingiu a maturidade para ter filhos. Nós ouvimos essa semana um irmão no encontro, aliás, no encontro do Ministério Impacto, durante uma semana, o irmão judeu, junto com seu genro, Eitan e Avshalom, um etíope desse tamanho assim. E esse irmão estava falando do trabalho dele de ser pai. E o trabalho dele de ser pai é assumir pessoas com as quais ele reparte o seu dom, seu coração, sua vida, e ensina e faz subir o nível daquela pessoa até chegar ao ponto que aquela pessoa tem o seu nível e vai fazer aquilo que ele fazia antes. E quando essa pessoa assume esse nível, né, talvez não de pai, mas de jovem, em que está pronto para a batalha, ele pode sentar e submeter aquela pessoa. Percebe? A vida da igreja é uma vida dinâmica, mas ela só é dinâmica se cada um de nós assumirmos os nossos níveis de maturidade e assim possamos servir a Deus no nível que estivermos e atendamos as criancinhas que estão chegando. Amém? Eu fico pensando que talvez o número mais baixo de convertidos exista, porque também existe um número baixo de pessoas que assumem ser pais. E nós precisamos ensinar essas coisas básicas, as quais João está falando, e ele chega a um ponto que ele diz: se é que já provaste que o Senhor é bom. Então nós precisamos pegar as criancinhas recém-nascidas na congregação e adotarmos essas criancinhas como filhos e considerarmos a necessidade de verificar se ela realmente experimentou que o Senhor é bom. Percebe? Porque algumas ainda não chegaram nesse ponto e nós somos responsáveis. Mas o que acontece é, as criancinhas vêm, entram na congregação, cheias de pais que não assumiram a sua posição de pais, e elas ficam órfãs de pais vivos. Olha aí, como é que Deus pode mandar muitos filhinhos? Se a igreja e os irmãos que têm nível e maturidade e deveriam assumir suas responsabilidades, não as adotam como seus filhos, não andam com elas, não as discipulam, não verificam suas vidas e não ensinam os fundamentos básicos da fé. É coisa simples. Você não precisa ter um curso de teologia para ensinar criancinhas. Você só precisa conhecer o Pai, que é o que o apóstolo está falando. Vocês conhecem o Pai, já de muito tempo. E tem gente que senta na congregação, e não assume que ela precisa saber em que nível ela está. Porque nós temos algumas criancinhas velhas que não cresceram. Não precisa falar amém, não. Não é verdade, irmãos? Ai, tomara que vocês não concordem comigo e que eu esteja enganado, não é? Mas esse é o ponto. Nós precisamos assumir que devemos saber em que nível estamos. E quando eu falo de jovens, pais, o pai geralmente é aquele que já tem um tempo de caminho, um testemunho já de estabilidade na vida,
e ele já assumiu que a vida dele está relacionada com Deus, comprometida com o Pai, comprometida com a igreja, né? E com a palavra de Deus. E anda em comunhão na igreja, né? Então, de longo tempo, a gente precisa entender que há que se perceber se há uma tradição na vida daquela pessoa, uma tradição de servir a Deus, uma tradição de conhecer a palavra, uma tradição de assumir responsabilidade sobre pessoas. Então, nós temos pai. Pai é aquele que já conhece a Deus de tal forma que a vida dele reflete este conhecimento e transforma esse conhecimento em graça para os que estão por perto dele. Amém? Mas, vamos só reforçar mais um pouquinho, como Pedro fala, né? Pedro 2, 1 Pedro 2, despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias, inveja, de toda sorte de maledicência, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidos, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Então esse texto não serve para a grande maioria dos irmãos, porque os irmãos já passaram da fase do genuíno leite, já estão comendo comida mais sólida, mas precisam entender e discernir essa existência de irmãozinhos que estão ainda na sua primeira infância e precisam do leite espiritual para que possam crescer. Essa pregação do domingo não resolve tudo, em parte, é uma parte do processo, não é? Nós adquirimos essa noção de ir a uma reunião dominical e a palavra do pastor vai resolver o meu problema, vai me acrescentar mais. Nós precisamos aprender a nos pastorear e os mais velhos se responsabilizando pelos mais novos. Os jovens, diz a palavra aqui, são aqueles que já venceram o maligno. Eu não vou entrar nesse negócio de já vencer o maligno, mas são pessoas que já sabem que são filhos, não tem mais nenhuma dúvida sobre isso, conhecem os fundamentos da fé e prosseguem para conhecer outras coisas e prosseguem para outras batalhas, para exercer força, energia e gás. Nós temos vários jovens aqui, não só na idade cronológica, mas na idade espiritual, que estão exercendo sua energia, que saem às noites para pregar, que estão em todas as reuniões que se pode para ajudar. Isso é a energia do jovem, mas não estou falando de jovem cronologicamente só. Em geral acontece no mesmo tempo essas duas coisas, porque tem a energia, tem o conhecimento e o ambiente onde eles podem funcionar com a sua força, a sua energia. Então isso é importante, não vou entrar muito nesse detalhe dos jovens, porque a Bíblia fala que eles já venceram o maligno, ou seja, o maligno não consegue mais pôr dúvida sobre se eles pertencem à família ou não, eles já estão seguros disso, amém? E tem funções específicas que eles fazem, e podem também ajudar seus irmãozinhos mais novos a não terem essa dúvida. Mas a igreja precisa mais do que tudo de pais espirituais que possam exercer sua paternidade. Amém, irmãos? Eu não sei como você recebe essa palavra, mas eu olhando aqui, eu vejo muitos homens e mulheres que exercem influência sobre outros. Assuma que você é um pai na igreja, assuma isso diante de Deus, porque isso estabiliza a família, amém, irmãos? Não é possível que os pastores resolvam isso. Aliás, eu estava querendo ver essa palavra líderes. Então, líderes é um termo empresarial e eu não gosto dela. E eu fui ver na Bíblia, né, dar uma pesquisada, naquele Dr. Google mesmo, para ver onde tem líderes no Novo Testamento. Acho que 2 vezes uma citação de líderes, misturado com questão orgânica. Mas sabe como a Bíblia chama líderes? Por toda a Bíblia e principalmente no Novo Testamento, líderes religiosos.
Francisco, você é um líder religioso? Você é um pai na igreja. Nós não temos líderes religiosos, porque nós não somos uma religião. Amém, irmãos? Nós precisamos ser limpos pela palavra, para pararmos de pensar a coisa errada, porque o que nós pensamos faz de nós pessoas fora da verdade. E nós achamos que nós temos líderes. Eu gostaria de desafiar a igreja. Talvez eu seja um pouco extremista, depois os outros irmãos venham equilibrar, tá bom? Eu gostaria que você não olhasse os pastores dessa igreja como líderes. Faz favor. Porque senão a outra palavra que eu vou pôr na frente é líder religioso. E eles vão se sentir ofendidos. Porque toda vez que Jesus falou, e falou muitas vezes, líderes religiosos, pesquisa aí, qualquer pesquisinha na internet, aí na Bíblia, aí, você vai ver como que é isso aí. É conotação negativa, é conotação de gente que manipula a verdade, é conotação de gente que uma hora está pregando a palavra, e na outra hora está apedrejando. Líder não é uma palavra boa, nem na empresa. Eu sou professor dessa área mais de humanidades, e volta e meia eu recebo convite para ministrar coisas sobre liderança. E eu fico frustrado, porque eu tenho que falar uma coisa lá que eu não acredito. Quando eles colocam o perfil do líder, nem que um homem viva 120 anos, ele vai chegar naquele padrão. Mas se ele já viveu 50, ele é velho, ele não é aceito como líder. É uma coisa muito maléfica, maquiavélica, né? Muito feia. Então, eu fico o tempo todo em contato com essas realidades do mundo, e eu não quero que a igreja, a noiva de Cristo, eu não desejo viver para colocar conceitos parecidos com aquilo, porque é o que os líderes religiosos do nosso tempo estão fazendo. Líder religioso divide, líder religioso maltrata, líder religioso expulsa concorrentes. Pais não, pais agregam. Pais ajuntam, pais abençoam, pais convivem com facilidade com todos aqueles que são chamados para viver junto com ele. Ele discerne aqueles que Deus deu para ele, e ele ensina aqueles, e dá a sua vida por eles, como Jesus faz. Irmãos, eu amaria ver irmãos maduros, dizendo diante de Deus, eu aceito esta posição na igreja de pais. E talvez ninguém nunca vai falar para você que você é um pai, desculpa, talvez as pessoas vão esquecer. Não deveria, mas vão esquecer de falar isso. Mas seja um pai. Seja um pai. Tem muitos pais aqui cujos filhos já se casaram, já são avós, ou estão para ser, ou coisa assim, não é? E eu quero dizer que a velhentude, a juventude é boa, mas a velhentude nos torna pessoas muito mais humildes e conscientes das suas fragilidades. E isso faz com que a gente possa aceitar com humildade a posição que Deus nos deu na sua casa e exercer as funções às quais estamos colocados por Deus. Agora, se você já tem idade para ser pai, mas ainda é uma criancinha espiritual, corra e procure alguém que ajude você a sair desta síndrome de Peter Pan de não crescer até agora. Tem gente com décadas dentro da igreja que não se transformou em pai, está querendo um púlpito. Ele quer o púlpito. Para ele, se ele não tiver o púlpito, ele não chegou a lugar nenhum.
eu quero dizer que isso aqui é um lugar de temor, de angústia, de responsabilidade. Vamos ser cobrados pelo que falamos. A palavra diz: vocês serão cobrados. Vocês que querem ser mestres, como é? Mais cobrados do que os outros. Não queira coisa que Deus não deu. Talvez você esteja chamado para pregar aqui, talvez alguém esqueceu de te chamar, coisas dessa natureza acontecem na igreja, mas ninguém vai morrer porque não pregou em público, mas você vai ser cobrado se você não for o pai que você deveria ter sido. Amadurecer, entender a palavra, entender o contexto onde você vive, entender mecanismos espirituais que não estão revelados para os pequenininhos, mas estão revelados para os mais adultos, mais maduros, e que você não precisa às vezes nem falar com ele, porque você entende sem precisar falar. Às vezes nós falamos algumas coisas que nós falamos, nossas heresias particulares, mas não são heresias particulares, são coisas que Deus nos fala profundamente. Eu ouvi esses dias só como exemplo, e eu acho que qualquer hora nós vamos falar sobre isso, porque foi, num certo sentido, o assunto que o irmão Eitan ministrou lá nesse encontro, né? Que eu fiquei muito impressionado. Eu estava pensando, eu ouvi falar pelo Marion, que o Adiel também tem pensado muito nesse assunto, e eu, coincidentemente, estava pensando nesse assunto, e quando chegou lá no encontro, o irmão ministrou sobre esse assunto. Foi maravilhoso. Que é o fato, eu estou muito impressionado, porque é o fato de que Deus não fala direto na nossa mente. Sabia? Você sabia que o Espírito Santo não fala na sua mente direto? E eu estava pensando sobre esse assunto, será que isso é, será que isso não é? E eu estava conversando aqui numa reunião de presbitério, o Jamé encostou em mim e falou assim: ô Paulo, você sabia que a palavra, que o Espírito Santo, ele não falou bem assim, né? Que ele passa direto sobre o nosso tálamo. Não sei bem o que é tálamo, alguém que entende e fala. Passa pela cabeça e vai direto para o coração. E aí o irmão Eitan lá, ele mostrou na palavra, ele abriu a palavra e mostrou como Deus fala no coração. Direto, ele vai direto no coração. Aí você fala, mas está escrito, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Só que a transformação do nosso entendimento é feita de dentro para fora. Daquilo que Deus falou no coração, vem para cima e mexe com a nossa mente e muda nosso entendimento, porque nós entendemos primeiro no coração. Por isso que pessoas sem letra, sem ser letrado, sem ter curso, sem ter nível, sem ter às vezes muito conhecimento, ele é atingido por Deus e se converte, se torna às vezes um servo de Deus, um pai, um ministrante, um evangelista e tal. Por quê? Porque Deus não depende do seu grau de educação. Quantos diplomas você tem? Deus não depende disso. E eu estou vendo que os diplomas, os graus, os níveis sociais e acadêmicos que você atinge, na maioria das vezes só atrapalham. Por isso que Paulo falou, eu considero como esterco. Então, igreja, alguns irmãos acham que porque não tem estudo, que porque não tem um nível intelectual elevado, não tem um nível social elevado, a sua conta bancária sempre está no zero ou um pouquinho menos que zero. E ele fica preocupado, como é que eu vou ser pai na igreja, se eu não tenho nada daqui que aqueles irmãos sábios que pregam lá. Irmão, fique sabendo que isso não tem nada a ver, você pode ser um pai, e se Deus falar no seu coração, direto no seu coração, Ele vai transformar o seu entendimento, vai transformar a sua mente. Eu me lembro do meu pai, né? Sempre conto isso em memória, como diz o irmão, que Deus abençoe sua memória. Mas é bom, né? Que Deus abençoe sua memória, que afeta até hoje. O meu pai não sabia ler, até os 20 e tantos anos, 22, 21, não sei. E Deus falou com ele, ele encontrou com Deus no meio do mato, com uma espingarda na mão, porque ele ia matar um cara. E eu acredito que ele era muito bravo, eu conhecia ele. E ele foi atingido por Deus sozinho. Deus falou com ele e ele caiu de joelhos. E ele aceitou o Senhor e na hora ele falou, eu quero o Senhor, eu creio no Senhor,
mas eu quero que todos os meus filhos também creiam. Ele já orou pela sua família na hora. Quem deu esse entendimento para ele? Um homem violento, sem muita letra, sem nada. E aprendeu a ler depois, lendo a Bíblia. E ele ministrava, e ele sabia, ele sentia, eu via ele orar. Ele já estava com Alzheimer, e não lembrava bem. Um dia ele estava sentado aqui, nunca esqueço, o irmão chamou ele para orar por alguém. E ele com Alzheimer, ele orou, como se ele fosse a pessoa mais sábia do mundo. Com unção, com graça, com entendimento. Então o Espírito Santo chega no coração, irmãos. Depois ele faz a sua mente compreender o que Deus falou com você. Então, quero dizer aos irmãos, que esta exortação, e é a próxima palavra aqui, se um dia Deus permitir, quero falar sobre exortação, a linguagem do Espírito Santo. Então, se um dia surgir essa oportunidade, eu quero falar sobre a linguagem da igreja, como é que se fala um com o outro. O que é válido, né? A igreja não tem conselho. Vou dar um conselho para o irmão. Não, essa palavra é do mundo. Nós precisamos entender como é que Deus processa essa alimentação de um para o outro, para que ela seja alimentada de forma igual. Amém? Vamos ficar de pé.